pergunta: como você avalia, então, a proteção aos indígenas no seu governo? Perfeito. Agora são 5 minutos. Certo. O Ben utilizou um texto bíblico para se referir a mim chamado anátema. Mais uma vez, pega um texto, atualiza. Para quem não conhece, ele me chamou de maldito, maldição. É isso. É disso que se trata. Segunda observação, quero deixar isso bem registrado para todas as pessoas que estão nos assistindo. Tem uma parte desse debate que é sobre teologia, Bíblia e interpretação de texto. Então estamos falando de dois cristãos que têm perspectivas diferentes. O que eu quero deixar evidente? Para mim, esse é um debate importante, mas isso não deve interferir em nada. Algo que eu quero deixar muito bem registrado. O Brasil é laico, é diverso. Então quem está nos assistindo, pelo menos essa é a minha ética, uma parte do debate com você tem a ver com a interpretação da Bíblia, quem é Jesus, e isso tem efeito na vida, na nossa visão de mundo, na nossa postura diante da sociedade. Mas eu não quero que a Bíblia seja, por força, por imposição e por domínio, aquilo que vai organizar o país. Para isso temos uma Constituição, e no Brasil tem pessoas de diferentes religiões, então tem uma parte do debate que nos interessa, é legítimo que façamos. Eu acho legítimo. Mas não que isso vá pautar como as pessoas vão se comportar, ou como o Estado brasileiro vai se conduzir, ou qual interpretação da Bíblia vai ser mais importante para a Constituição. Sim. Isso eu queria só, porque eu tenho medo das pessoas acharem que, pelo menos estou até entendendo que você concorda com isso, Claro, são claro. duas pessoas do cristianismo, pelo menos eu não te chamei de anátema, debatendo visão bíblica, beleza. Agora espero que você, tal como eu, entenda que isso fica entre nós e que a gente procure saídas para o povo brasileiro como homens públicos, Claro. que vão lidar com a diversidade do povo brasileiro. Outro elemento que eu não quero deixar passar: algumas vezes você, de forma a criticar, repetiu a palavra para se referir a mim, homem frágil. Eu não posso deixar isso passar, porque eu realmente acho que a sua perspectiva de homem forte está matando mulheres todos os dias. Você não está só me chamando de homem frágil. Você está defendendo uma masculinidade mediada pela força. E isso cria uma cultura. Isso modela e influencia afetos e sentimentos. E sentimentos podem pegar uma arma, e essa arma pode matar mulher pela força. Essa é a sua intenção? Tenho certeza de que não. E então seria desonestidade intelectual minha se eu atribuísse à sua fala esta intencionalidade. Não acho que seja isso. Mas eu preciso te dizer publicamente que essa perspectiva, independente da sua intenção, mata. Não precisamos de homens fortes. Talvez você esteja me dando uma ideia de uma campanha. Precisamos de homens mais frágeis, que assumam a sua fraqueza, os seus erros, que não queiram ser superiores, que não acham que o papel do homem é sempre ter a resposta, ter a provisão, estar acima da mulher, que não se orgulhem de dizer que a mulher lhe é submissa. Submissão de mulher ao homem cria a cultura que mata a mulher, mesmo não sendo essa a sua intencionalidade. Sobre governo Lula, avançou com relação ao período passado. Bolsonaro odeia indígenas, como odeia mulheres, como odeia os negros, como odeia os pobres, como odeia LGBTs, como odeia todo mundo que não é do jeito que ele pensa. Provavelmente ele chama de anátema, toda essa galera. Malditos, maldição, inferiores. Então, o governo anterior era destruidor de demarcação de terras indígenas. Aliás, Bolsonaro prometia, né? Era fala pública dele. No meu governo não vai ter mais demarcação de terra indígena. O governo Lula cria o Ministério dos Povos Indígenas, coloca lá uma mulher que eu amo, respeito e admiro, que é a Sônia Guajajara, aumenta o número de demarcação de terras e proteção de terras indígenas. Isso é suficiente? Não. Todo esse processo enfrenta resistências dentro do próprio governo? Bem, enfrenta. É um governo de coalizão e de frente ampla. Tem Ministério de Povo Indígena, com a Sônia Guajajara, mas tem representantes também da lógica latifundiária
do desmatamento, da ferocidade ambiental dentro do próprio governo. Eu sou muito honesto. Então, às vezes, nas próprias disputas internas, tem dificuldade de avançar na demarcação, proteção e ampliação da defesa das terras indígenas. Mas com relação ao governo anterior, vejo um alívio e um caminho, pelo menos. 3 minutos, bem, para contrapor. Eu acho que vocês do podcast Três Irmãos cometeram uma grande injustiça. Deveriam ter dito a mim que o Henrique era frágil, era sensível. Assim, quem sabe eu teria trazido um chocolate, porque homens fortes são perigo para a sociedade, né? Tem que ser homens fracos. Então, não, eu prefiro continuar sendo um homem forte e estimulando a minha filha mais velha e a minha filha mais nova a olharem para o pai delas como um homem forte, estimulando a minha mulher a olhar para mim como um marido provedor, um homem forte. Mais uma vez, o Henrique aqui, ele tenta confundir a audiência. Henrique, você sabe, você estudou no seminário, Gálatas, capítulo 1, Henrique. Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim: se algum de nós, ou até mesmo um anjo de luz, vos pregar outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Quando eu digo que o que você está falando eu considero anátema, não estou decorando o texto bíblico. Você tem uma arrogância, talvez pelo seu cargo de deputado, você acha que você vai determinar a forma como o outro vai sentir e você quer entrar até mesmo na intelectualidade do seu oponente. Você está dizendo, insinuando que eu decorei um texto e não o entendi. Não, eu sou estudioso das Escrituras. E lá está escrito que eu devo considerar qualquer pessoa que prostitua o Evangelho de Cristo como anátema. Por isso, eu te considero como anátema. Mas o governo Lula, nesse momento, Henrique, está privatizando o Rio Tapajós, o Rio Madeira, o Rio Tocantins, Henrique. E não é a base, a coalizão. Não é não, Henrique. Você não está falando a verdade. Foi por decreto. É o presidente da República que não ouviu as lideranças indígenas. Subiu a rampa do palácio com Raoni para fazer cena. Mas agora as lideranças indígenas estão sendo humilhadas no norte do país agora, porque o governo, a despeito inclusive de licenciamento ambiental, determinou por decreto a privatização de águas. O governo Lula, que é tão contra os governos de direita, liberais, que defendem a privatização e acham que privatização é importante sim, mas em alguns setores estratégicos não se pode privatizar. Imagina privatizar a segurança pública, imagina privatizar a água, é o que o Lula está fazendo, privatizou os rios e as lideranças indígenas estão clamando por atenção e o governo simplesmente desconsiderou a pesca, o bioma, desconsiderou as comunidades indígenas e decidiu que vai privatizar e privatizou por decreto. Agora é o quê? Você tem uma pergunta, 2 minutos para uma pergunta. Não, é a penúltima. É a penúltima. Tá. É a penúltima pergunta, você vai ter 2 minutos, se quiser comentar sobre o que ele falou, você tem 2 minutos de tempo para... Mas antes, pastor, eu vou pedir pro pessoal deixar o like aí, a gente tá com 4.500 pessoas ao vivo nesse momento, várias pessoas mandando mensagem aqui no celular também, estão adorando o debate. Deixem o like aí. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. Siga a gente, se puder, seja um membro. Vamos lá, Henrique. Henrique, 2 minutos? Pronto aí? Perfeito. Sua quarta pergunta. Obrigado. Segundo o Evangelho, segundo Jesus, felizes os que choram, porque serão consolados. Então eu não me envergonho da minha capacidade de chorar, de me comover diante da dor, do sofrimento, da injustiça. Eu realmente acho que a masculinidade mediada pela força produz morte. Ser frágil, você cria até um antagonismo que nem existe. Admitir-se frágil nem significa falta de força, sabia?
gente pode ter força para fazer o bem, força para dividir o pão, força para se manter honesto. Então, a ideia de assumir a própria lágrima, de ter um coração que não seja de pedra, não significa ausência de força para agir com retidão. Respeito a sua paternidade, você quer que a sua filha veja você como um homem provedor. Eu quero que minha filha olhe para mim e me veja como seu melhor amigo. Mais do que força, eu quero que minha filha veja em mim amor. Que ela pode contar comigo, inclusive nas minhas vulnerabilidades. Ela vai ter o amigo e a pessoa que mais ama no mundo. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se vocês forem fortes, não. Se vocês amarem uns aos outros. Quem ama sofre pela dor do outro. Eu sou contra a privatização do Rio Tapajós e, nesse caso, eu tenho críticas à postura do governo. Sabe o que isso muda na minha posição ética, militante, de base do governo? Nada. Eu não sou gado. Lula, para mim, não é ídolo. É presidente da República. Tem acertos e erros. Que bom que tem o governo Lula para povos indígenas. Sim, o governo tem contradições e comete erros. Sim, eu posso exercer uma base que critica quando acha que o governo está errando, mesmo que seja por pressão ou por definição do próprio presidente. Eu posso discordar dele.